Olá, Ellen Lage, assistente social. Nós estamos aqui estudando a Lei 8.213 da Previdência Social. E essa é uma lei bastante extensa. A gente já estudou a Lei 8.212, que falava um pouco de quem são os segurados especiais, quem são os segurados facultativos. E essa lei que nós estamos estudando, que hoje já é a segunda aula a respeito dela, a 8.213, ela vai falar um pouco sobre quais são os benefícios a que esses segurados têm direito, tá? Então, continuando aqui, a partir do artigo 42, a legislação vai falar sobre a questão da aposentadoria por invalidez, tá? Então, essa aposentadoria por invalidez, ela é devida, né, ela é paga ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho, né? Ele está incapaz para o trabalho, ele não tem condição, né, de passar pelo processo de reabilitação para exercer as atividades que lhe garantiam subsistência. Então, por enquanto, nesse período, ele vai e entra com pedido ele entra com pedido, não, é cedido a ele, né, é assegurado a ele a aposentadoria por invalidez. Essa é uma discussão que é para nós do serviço social, ela é muito recorrente. Os pacientes, às vezes, eles nos procuram para saber informação de como que ele entra para aposentar pelo problema de saúde. Ele fala dessa forma. E aí, o que a gente vai orientar o paciente? Que ele tem o auxílio-doença, então ele entra, se ele é contribuinte se ele é contribuinte do INSS, ele paga o INSS, ele entra com o pedido de auxílio-doença. No decorrer do processo do tratamento dele, se ele tiver que estiver sem condições de retornar ao trabalho, o INSS vai avaliar e pode sim ceder a aposentadoria por invalidez. Mas isso não é uma definição nossa, é uma definição do INSS, e os pacientes eles têm ficado com muita expectativa com relação a essa aposentadoria por invalidez. Mas o que os usuários, né, o que as pessoas não estão entendendo? Recurso do INSS está cada vez mais escasso, né? Porque por conta dessa lógica liberal mesmo, neoliberal, os recursos estão cada vez mais escassos. Então, não é intenção do INSS favorecer, né, ou dar o direito que é do paciente de aposentar por invalidez. Ele quer chegar até o extremo da condição daquele paciente de trabalhar, e por isso que muitos dos pacientes nos procuram com a negativa do INSS ou da aposentadoria, ou da aposentadoria por invalidez, ou do auxílio-doença, e normalmente a gente orienta, isso que eu estou falando aqui, né, que a avaliação do INSS tem sido muito rígida na questão do critério de aposentar por invalidez, a pessoa tem que estar realmente com muita restrição para conseguir aposentadoria por invalidez, o que não era comum antigamente. Há um tempo atrás, você via muitos pacientes que às vezes, né, teve alguma amputação, teve algum quadro de saúde que aposentou por invalidez. E muitos desses quadros estão sendo revistos pelo INSS, porque o INSS entende, né, que o paciente é possível passar por uma reabilitação, é possível passar por é, a reorganização, né, do local de trabalho. Então, hoje em dia está muito difícil aposentar por invalidez, tá? É raro mesmo, assim, o paciente tem que estar numa condição bem difícil mesmo para entrar com aposentadoria por invalidez, tá? E aí, então é isso, né? Vai depender da incapacidade, né? Constatada pelo médico perito lá do INSS, né? E aí, o que tem acontecido é que quando aos pacientes são negados os pedidos de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, a gente orienta o paciente a entrar com recurso, né? Então, ele entra com recurso
levando alguma informação nova, acrescentando algum relatório, e aí ele entra com recurso. O INSS tem um prazo para avaliar esse recurso, e depois esse recurso, essa informação é repassada pelo usuário através do meu INSS, no site do meu INSS, ou no 135, né, no telefone da Previdência Social, tá? Esse inciso segundo aí é muito importante, porque ele vai falar o seguinte, Simone. Ele vai falar o seguinte. Bom dia, Simone. Ele vai falar o seguinte, que o paciente, às vezes, ele já está com algum problema de saúde, e ele começa a pagar o INSS, só que ele já estava com esse problema de saúde previamente. Então, às vezes, ele, né, não estava pagando, não estava contribuindo para o INSS, de repente ele começa a contribuir para o INSS. Mas aí não justifica, né? Então, se a, o motivo da solicitação de auxílio dele, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, foi antes dele começar a pagar o INSS não autoriza também não, tá? Então, por isso que às vezes a gente pega aqueles casos daqueles pacientes que às vezes estão num quadro de saúde mais complicado, e aí estão vendo que não estão dando conta de continuar trabalhando, aí eles vão, nos procuram e falam, eu queria pagar o INSS para poder ter direito a algum benefício. Dificilmente aquele paciente vai ter direito àquele benefício do auxílio doença ou aposentadoria por invalidez por alguma doença que alguma doença prévia, né? Então, se ele estava, bom dia, Maria. Então, se ele estava com alguma doença prévia e está entrando com pedido do INSS para essa doença, provavelmente ele não vai conseguir, né? Porque o INSS ele é um seguro. Então, é a mesma coisa assim, se Deus me livre, acontece um acidente de carro hoje, aí aconteceu um acidente de carro, teve um problema com o meu carro, aí no outro, amanhã eu falo assim, não, nossa, então hoje eu vou lá fazer o seguro, porque aconteceu um acidente de carro, eu preciso de ter o recurso, né, para poder entrar no seguro do carro. Não adianta, né, porque o acidente aconteceu antes de você contribuir para o seguro do carro. Então é a mesma coisa o INSS, tá? As pessoas fazem muito isso. Elas buscam o INSS depois que já estão com algum quadro de saúde comprometido. Aí ela pode sim vir a ter direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, mas não pelaquela doença inicial, e sim em decorrência de alguma outra doença que venha aparecer depois, tá? Então, isso é importante, tá? A aposentadoria por invalidez ela será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. Então, verificou-se que o paciente estava em auxílio-doença e ele continua sem condições de retorno ao trabalho e não está em condições de passar, né, pelo processo de reabilitação ou readaptação funcional, aí sim ele pode ser aposentado por invalidez, tá? Então, concluindo a perícia médica inicial, né, pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez, então, será devida para quem? Para o segurado empregado, a contar do 16º dia do afastamento da atividade. Então, para ter essa aposentadoria por invalidez assim tão rápida, assim, né? Então ele está afastado do trabalho e aí a partir do 16º dia, né? Já ter direito à aposentadoria por invalidez é porque realmente foi algo muito grave que aconteceu, tá? Porque normalmente as pessoas entram com o auxílio doença e depois no decorrer aí, às vezes as pessoas ficam 2 anos de auxílio doença até chegar o INSS às vezes faz essa avaliação por uns 2 anos, se ele ainda vai
ter condição de reabilitação, se ele vai ter condição de recolocação profissional. Então, às vezes, o INSS ainda fica por uns 2 anos avaliando isso, até que ele entre com pedido de, até que ele consiga aposentadoria por invalidez. Ou então, nesses casos de ter sido muito grave, e aí já o INSS concede aposentadoria por invalidez, né? Então, para quem que vai ser essa aposentadoria por invalidez, né? Ela será devida para o segurado empregado, para o segurado empregado doméstico também, trabalhador avulso, contribuinte individual, o especial, facultativo. Então, assim, todos os segurados, eles têm o direito, né, a sendo segurado, não perderam ainda a condição de segurado, né? Quando a gente fala, o INSS fala muito isso, e quando a gente liga lá no INSS, eles falam muito disso, né? Ah, o paciente perdeu a condição de segurado. Então, às vezes, é porque ou ele não está pagando o INSS, ou ele não tem um período de carência, então aí às vezes ele perde a condição de segurado, tá? Mas então, quem tem direito são esses, os segurados, né? O segurado empregado, o segurado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial, facultativo, tá? Todos eles aí podem recorrer sim, tá? E aí essa questão, normalmente a gente sabe, né, que nos primeiros 15 dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, cabe à empresa pagar o segurado, né, pagar o segurado, pagar o empregado o seu salário, e a partir daí, então, entra com o INSS, né, a partir do 16º dia, entra o INSS, né. O segurado, gente, o aposentado por invalidez, ele pode ser convocado a qualquer momento para ser avaliado, tá? Então, assim, por isso, e tem acontecido isso. Às vezes eu atendo pacientes que às vezes já são aposentados por invalidez por muitos anos, e aí recebe uma cartinha do INSS falando, né, favor comparecer, favor comprovar que ainda mantém os motivos que levaram a ter aposentadoria por invalidez, tá? Então, assim, o INSS tem feito isso, né? E aí a pessoa pode recorrer, né? Muitos deles recorrem na Defensoria Pública, né, da União, porque tem que estar vinculado ao, à União, né, porque o INSS é nacional, e aí muitos recorrem, quando são negados, muitos recorrem para passar a ter esse benefício novamente, o direito novamente, né. E aí, o valor da aposentadoria, né, então eles definem o valor da aposentadoria, aposentadoria por invalidez, então, ela é correspondente a 100% do salário, né, do salário de benefício. Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença. E se por acaso, né, ele tiver algum reajuste, aí, né, por força de reajustamento, aí ele entra com valor que por força do reajuste, for superior ao previsto nesse artigo. Então, se tiver algum reajuste, aí ele entra com um reajuste, mas o valor da aposentadoria por invalidez é igual ao auxílio-doença. Uhum. Muito bem. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado, que necessitar de assistência permanente de outra pessoa, será acrescido de 25%. Na verdade, na aula anterior, a gente parou na legislação no artigo 47. Eu só retomei aqui um pouquinho antes, porque para dar continuidade ao tema todo da aposentadoria por invalidez. Mas eu já falei também na última aula sobre a questão desses 25%, tá? Então, se aquele paciente está aposentado por invalidez e ele está realmente necessitando de cuidados, né, de terceiros, de outras pessoas e tudo, ele tem o direito de entrar com o pedido do acréscimo de 25% no valor da aposentadoria,
tá? E aí tem gente que às vezes nos procura achando assim, então esse é um benefício que é pago ao cuidador, então o cuidador tem direito é, de receber alguma coisa. O que acontece? Não é que é para o cuidador, o valor que acrescenta de 25% vai para o salário, né, da pessoa aposentada por invalidez. E aí subentende-se, né, que como vai para o salário da pessoa que aposentou por invalidez e ela necessita de assistência permanente de uma outra pessoa, provavelmente uma parte desse salário vai ser para pagar o cuidador, tá? Mas então só para vocês entenderem assim, quando as pessoas nos procuram para saber se o cuidador tem direito de algum benefício no INSS. Então está sendo falado sobre isso, tá? Esse acréscimo aí dos 25%, tá? E aí, esse valor, né, esse acréscimo aí de 25%, ele vai ser devido mesmo que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. Então, a pessoa atingiu o valor máximo do valor da aposentadoria, mas ele tem o direito dos 25%, ele vai ter esse recurso acrescido na aposentadoria dele, tá? Esse acréscimo, né, ele vai ser recalculado quando o benefício for reajustado também. E esse benefício, esse acréscimo de 25%, ele vai cessar com a morte do aposentado. Né? Então, assim, ele não vai na aposentadoria, na pensão que algum dos filhos ou companheiro que possa vir a ter, na pensão, não vai ter direito a esse acréscimo dos 25%, né? Porque a pensão, aí pode acontecer também, tá? Às vezes o usuário estava recebendo o valor da aposentadoria, mais o valor dos 25% do salário, aí falece, aí tem um pensionista, né? Um filho, um companheiro que dentro dos critérios tem direito à pensão, e vai e nos procura. E nos procura para saber, mas o valor da aposentadoria por invalidez estava um valor, agora está menos. Está menos por quê? Então, é uma coisa que você pode verificar. Se ele recebia 25% por conta dos cuidados que ele necessitava a mais, né, dos cuidados de terceiros, se ele faleceu, não tem direito mais a esse aporte, esse valor de 25% do valor da aposentadoria. Tá? E aí também acontece, gente, do aposentado por invalidez retornar a alguma das suas atividades. Então, a sua aposentadoria provavelmente não, automaticamente vai ser cancelada, tá? A partir do retorno dele. Aí tem alguém que pode me perguntar assim, mas por que, né, uma pessoa que estaria aposentada por invalidez iria retornar para o trabalho né, e voltar tudo voltar a contribuir e voltar a trabalhar e perder o direito à aposentadoria. Vai muito, gente, primeiro que é uma avaliação, né, do próprio segurado, e às vezes a pessoa às vezes aposentou por invalidez, ou ainda, dependendo do quadro, né, de saúde, do quadro do que aconteceu, ainda muito precocemente. Pode ser que tenha passado por um processo de reabilitação, um processo de readaptação funcional, e aí ele viu que ele, retornando para o trabalho, ele receberia. Eita, professora que dorme tarde estudando. Ele receberia mais do que o valor da aposentadoria. Então, acontece sim, tá? Já vi pacientes que voltaram para o trabalho, né, com uma condição diferenciada, né? Não voltou para as mesmas funções que fazia, mas porque viu a possibilidade de receber mais do que o valor da aposentadoria por invalidez, tá? Voltando a trabalhar. Então, acontece sim. E aí, a aposentadoria dele, então, fica cancelada. Hoje, é mais difícil a gente ver isso, porque, assim, como a situação, né, social do país está muito, muito desafiadora, as pessoas que têm um benefício, ou BPC, ou aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, elas querem
permanecer com aquilo ali, porque, de uma certa forma, é uma segurança, né? É um seguro, é uma segurança que está ali trazendo para ele. Mas acontece sim, às vezes a pessoa fazer essa avaliação de que o salário dela vai ser melhor do que o valor da aposentadoria por invalidez. Aí ela pode voltar a trabalhar e automaticamente vai ser cancelado, tá? Só um minutinho. E aí, então, verificada a recuperação da capacidade do trabalho, né, do aposentado por invalidez, será observado alguns procedimentos, né? Então, é isso que eu estou falando. Se verificou-se que o paciente ele recuperou a sua capacidade de trabalho, né? Em função, ele foi aposentado por invalidez e ele recuperou a capacidade de trabalho dele, eles vão avaliar, o INSS vai avaliar alguns critérios para poder parar de pagar a aposentadoria por invalidez e o paciente voltar a trabalhar, tá? Então, ó, quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos, a contar da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, que a antecedeu, sem interrupção. Aí o benefício vai cessar de imediato para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava. É isso que eu já falei, né? Então, se ele volta a fazer a atividade de trabalho dele, o benefício de aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença cessa imediatamente, tá? E aí, gente, para isso acontecer também, é importante que tenha um documento, né? Um documento, uma certificação aí da Previdência Social de que ele tem condição de voltar a trabalhar, tá? Isso tudo é com base em cima de documentos, tá? E aí, então, se pode também, né, ser cessado esse benefício da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, quando o paciente recuperar dentro de 5 anos, né? Então, a contar da data que ele iniciou a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, aí dentro desse período de 5 anos, pode retornar aí ao trabalho e será cessado a aposentadoria ou o auxílio doença dele, tá? E aí, o que acontece? Quando o paciente recupera e ele volta a ter condição de trabalhar novamente e o benefício dele cessa, né? E aí há uma cessação do benefício dele, eles eles estão falando de como que fica essa questão do valor integral, né? Então, ó, no seu valor integral, durante 6 meses, contado da data em que foi verificada a recuperação da capacidade. O seu valor integral durante 6 meses, contado da data em que foi verificada a recuperação da capacidade. O paciente, então, vamos dizer, o benefício fica cessado no seu valor integral, né? Então, para de receber o benefício, se foi verificada a recuperação da sua capacidade, tá? E aí, se ele retorna para o trabalho, e aí, como ele ainda está sendo avaliado, né? Então, até cessar definitivamente o benefício a que ele teria direito, aí vai ter uma redução de 50% no período seguinte de 6 meses, para que ele realmente restabeleça a sua condição de voltar a trabalhar, tá? Então, isso tudo é avaliado pelo INSS. Isso aí, gente, em que momento que chega para a gente isso? Chegava para mim, por exemplo, quando eu
quando eu trabalhava no CREAB, no Centro de Reabilitação, e às vezes aquele paciente, ele tinha sido negado o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez dele, e aí o INSS encaminha para reabilitação. Reabilitar o paciente para, às vezes, ele ficar readaptado para alguma outra função. Então, por exemplo, se é um paciente que trabalhava com um marceneiro, aí ele fazia algo muito detalhado, que usa muito movimento fino dele, as mãos, movimento fino e tudo. E aí ele perdeu essa condição, e aí então o INSS entende, não, mas ele perdeu essa condição de trabalhar com movimento fino lá, como marceneiro, mas ele pode desempenhar outras funções. Então o INSS vai e coloca ele em reabilitação, no centro de reabilitação, né? E aí normalmente são centros de reabilitação vinculados ao município, né? À prefeitura, ao município, e aí ele passa por esse processo de reabilitação ou readaptação funcional, para ele voltar a trabalhar e desempenhando outra função, tá? E aí, enquanto ele estiver nesse processo, os valores dele, né, de benefícios são alterados de acordo com isso, até que cesse definitivamente, tá? Então, esse é da aposentadoria por invalidez. E agora, ele vai falar um pouco da aposentadoria por idade. O que acontece, gente? Lembrando que essa legislação, né, é a 8.213, e que no finalzinho dessa aula a gente vai estudar a lei de 2019, que foi a reforma da Previdência, tá? Então, assim, a gente vai falar daqui de como que está, porque foi solicitado essa legislação, mas no finalzinho da aula tem lá algumas alterações que foram em função da reforma da Previdência de 2019, tá? Então, a aposentadoria por idade, ela será devida ao segurado que cumpre a carência exigida na lei, né, de 65 anos de idade se homem e 60 anos se mulher. Os limites fixados, né, os limites fixados no texto lá, eles são reduzidos para 60 e 55 anos no caso de trabalhadores rurais, tá? Então, homem, né, trabalhador rural é 60 anos e mulher trabalhadora rural 55 anos, tá? Artigo 48. Para os efeitos dispostos no parágrafo 1º desse artigo, o trabalhador rural, ele deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. O que acontece? O trabalhador rural, ele tem que comprovar, né, que ele tem esse exercício da atividade rural, mesmo que foi de forma descontínua, mas ele tem que comprovar que ele tem, de alguma forma, algum vínculo com a atividade rural, tá? Muito bem. O cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso 2º do artigo 29, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário de contribuição da Previdência Social. Então, o valor, né, o cálculo da renda mensal do benefício, ele vai ser de acordo com o limite mínimo do salário de contribuição da Previdência, que é um salário mínimo, tá? A aposentadoria por idade, ela é devida para quem, né? Então, é ao segurado empregado, inclusive, né, o segurado doméstico, a partir da data do desligamento do emprego, né, quando requerida até essa data ou até 90 dias depois do desligamento do emprego.
tá? Então, assim, quem que pode recorrer à aposentadoria por idade? O segurado, ele é empregado, ele é um segurado, né? Ele é um segurado obrigatório, né? Porque ele se é empregado, ele é um segurado obrigatório. Aí ele foi desligado do trabalho, ele pode requerer essa aposentadoria por idade até 90 dias depois que ele saiu do trabalho, tá? Da data do requerimento, quando não houver o desligamento do emprego ou quando for requerida, após o prazo previsto na linha A. Então, o que que acontece? Às vezes, a pessoa ela não se desligou do emprego, né? Mas ela quer fazer o pedido de aposentadoria por idade. Aí ela entra lá no site do INSS, no meu INSS, faz uma simulação de aposentadoria para ver se ela já tem direito ou não. Esses dias eu tive que fazer no centro de saúde. O paciente, aí eu fiz para mim, né, para entrar com os meus dados. O paciente queria informação sobre aposentadoria por idade e não sabia se já estava na condição ou não, né? Pela questão de idade e de tempo. Ele queria fazer uma simulação. Aí eu abri o meu INSS, abri lá e fui mostrando para ele como que faz, né? Simulação do cálculo de aposentadoria. O meu, lógico, né, tá tudo muito inviável lá, porque o meu vínculo não é o regime geral de previdência social, né? O meu é o regime próprio, que é o da prefeitura, mas estava lá, né? Tipo, faltando ainda 14 anos para aposentar, não sei o quê, e tudo pelo tempo que estava registrado lá. Então, idade, tempo. Então, tem como o segurado fazer essa simulação de aposentadoria por idade e aposentadoria, né, por tempo de contribuição no site do INSS, tá? E aí, então, aqui nesse artigo 49 está falando isso, né? Então, de que ele pode requerer a aposentadoria logo depois, até 90 dias depois que ele desligou do trabalho, ou vai contar da data que ele fez o requerimento no INSS, se ele ainda não foi desligado do emprego, tá? A aposentadoria por idade, observado o disposto na seção 3 desse capítulo, consistirá numa renda mensal de 70% do salário de benefício, mais 1% por grupo de 12 contribuições, não podendo ultrapassar 100% do salário de benefício. Então, por isso, gente, que algumas pessoas têm perdas quando a pessoa fala assim, mas então eu aposentei por idade, mas eu não aposentei com valor integral, né? Por quê? Se a pessoa está aposentando por idade e às vezes não teve, aí ela vai ter uma renda mensal de 70% do valor do que ela recebia, né? Mais alguns valores aí, lá de 1%, né, a cada 12 contribuições, não podendo ultrapassar 100% do salário de benefício, tá? Então, as observações sobre a questão da aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 anos de idade, né? Ou 65 anos, se for do sexo feminino. Então, é o que a gente fala da aposentadoria compulsória, né? É garantido ao empregado, então, a indenização prevista na legislação trabalhista, considerando como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início da aposentadoria. Então, a empresa pode até requerer a aposentadoria por idade desse paciente, né? E aí, se ele cumpriu o período de carência, né, e completou 70 anos de idade, ou 65 anos, se for do sexo feminino, tá? Aposentadoria por tempo de serviço, segundo a Lei 8.213, que é essa que a gente está lendo, e depois a gente vai ler as reformas realizadas em 2019, tá? Aposentadoria por tempo de serviço. A aposentadoria por tempo de serviço, então, ela é devida
se a pessoa cumprir a carência exigida, né? E o segurado completou 25 anos de serviço do sexo feminino ou 30 anos de serviço do sexo masculino, tem a questão da aposentadoria por tempo de serviço, cumprindo também a carência que é exigida na lei, tá? É, lá. Aí também, aqui no artigo 53, vai falar que a aposentadoria por tempo de serviço, ela também vai considerar o valor da renda. Né? Então, 70% do salário do benefício, quando tem 25 anos de serviço, e mais um acréscimo de 6%, né, desse valor para cada novo ano completo de atividade. Então, gente, aqui começa a ter muito detalhe. O que a gente tem que entender? A gente tem que entender quais são os benefícios que são liberados para o segurado, né? Saber quais tipos de segurado que são, quais são os benefícios que são liberados para o segurado e que a aposentadoria por tempo de serviço é uma delas. Né? Aí aqui na legislação, falando para a mulher, 70% do salário de benefício aos 25 anos de contribuição e mais o acréscimo de 6% a cada novo ano completo de atividade. Então, assim, vai acrescendo o valor do benefício, né, 6%, a cada novo ano que foi completo de atividade, tá? Para o homem, 70% do salário de benefício aos 30 anos de serviço, mais 6% para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário do benefício, aos 35 anos de serviço. Né? Então, isso daí é aquela questão que as pessoas ficam, né, ficam fazendo várias simulações, a gente vive isso muito no serviço, quando a gente acompanha, assim, pessoas que estão aposentando. Eu estou acompanhando agora uma psicóloga lá do centro de saúde, que está entrando com um pedido de aposentadoria, e aí ela vai ver, na hora ela vai fazer o cálculo. Nossa, eu estou tentando aposentar agora, mas como que vai ficar o valor do meu salário? Aí ela vai ver que ela vai ter algumas perdas, né? Porque às vezes vai ser 70% do salário e mais o acréscimo de esses 6% lá. E aí o que acontece? Às vezes ela vai ver que não é vantajoso para ela aposentar ainda. Então, isso que está falando aqui é o seguinte: a pessoa, quando vai aposentar por tempo de serviço, ela vai ter um desconto, né? Não vai ser aposentado de forma integral, e aí, na época, ela tem que fazer essas simulações para poder verificar se é vantagem para ela ou não aposentar naquele momento, tá? É, e aí a data, né, da aposentadoria por tempo de serviço vai ser a data lá que ela foi liberada pelo INSS, ou a data que ela, né, ela recorreu e depois vem o parecer do INSS, né? É, tá. Aí, aqui vai falar o tempo de serviço, o que vai ser contado como tempo de serviço, né? É, além das atividades, né, de qualquer uma daquelas categorias de segurado, é contado também o tempo de serviço militar, tá? Então, por exemplo, assim, o tempo de serviço, quanto tempo de serviço que você teve? Se você está dentro daquela categoria de segurado que tem direito a receber algum benefício, está contando lá o seu tempo de serviço, tá? Mas aí também conta o tempo de serviço militar, conta também o tempo em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, tá? Então, assim, o tempo de serviço conta esses outros períodos aí previstos que o segurado estava segurado pelo INSS, né? Que o beneficiário estava segurado pelo INSS. Tá? Então, conta também tempo de serviço militar, o tempo em que teve em gozo de auxílio-doença, tá? O tempo de contribuição efetuado como segurado facultativo também conta. O tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual, municipal, né? Então, o que acontece?
Isso tudo é tempo que conta como tempo de serviço, tá? Então, por isso que as pessoas têm que estar muito atentas, assim, né? Se a contribuição dela está em dia, em que formato que é, né? Se é via empresa, se é via segurado facultativo, porque se tiver em dia, vai contar tudo como tempo de serviço, tá? Então, por isso que a pessoa tem que ficar muito atenta. E acontece muito, né, dos pacientes nos procurarem com essas questões, tipo assim, eu trabalhava com carteira assinada, mas agora lá no INSS consta que eu não, a empresa não pagou naquela época, quando deveria ter sido pago. Eu sempre oriento os pacientes de buscarem o Ministério do Trabalho, tá? Então, assim, se tem alguma questão trabalhista, de que às vezes a empresa não fez a contribuição devida, para o INSS, né? Então a empresa está em débito lá com o INSS, e isso prejudicou o direito do segurado, né? Dele aposentar ou dele entrar com algum pedido de algum benefício, eu sempre oriento de procurar o Ministério do Trabalho, tá? E eles são muito bacanas, né? É um serviço que funciona muito bacana, é, e ele tem um resultado importante para o segurado, tá? Para o beneficiário aí do INSS, tá? Muito bem. E aí, é, e aí também, o que acontece? Pode ter aquela questão de averbação de tempo de serviço, né? Então, assim, às vezes o paciente, a pessoa, o usuário, ele quer fazer a averbação de tempo de serviço. Então, por exemplo, assim, às vezes ele estava realizando alguma atividade que não era obrigatória para o INSS, ele não era contribuinte, né, segurado obrigatório do INSS, mas ele quer averbar esse tempo. Aí o que ele vai ter que fazer? Isso vai ser aceito no INSS se ele recolher os valores das contribuições que ele ficou devendo, tá? Então, isso aí também tem direito dele fazer. O que acontece? O paciente trabalhava com alguma atividade que não era segurado obrigatório. Ele podia ser segurado facultativo, lá no INSS, não pagava. Mas aí ele quer averbar esse tempo, ele quer trazer esse tempo que ele trabalhava, porque trabalhava, né? Não era segurado obrigatório, mas ele trabalhava, ele quer trazer esse tempo para o INSS. Ele pode trazer, mas aí ele vai ter que fazer o recolhimento das contribuições que ficaram devidas, que ficaram faltosas, tá? É isso. Deixa eu ver aqui. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de vigência dessa lei, será computado independente do recolhimento das contribuições a ele correspondente. É porque o trabalhador rural, ele é o segurado especial, né? Então, assim, vai ser assegurado, sim, o tempo dele, né, de trabalho, independente aí se ele recolhia ou não para o INSS, tá? Por conta da questão de que o trabalhador rural é um segurado especial. Então, sempre lembrar aí que pode ter alguma questão que caia. Quem são os segurados, né, obrigatórios, quem são os segurados especiais, quem são os segurados facultativos, tá? E alguma questão específica sobre a condição desses pacientes, desses usuários, desculpa, desses usuários computarem aí o tempo de serviço, tá? É, tá. E aí, o que acontece? Essa comprovação de tempo de serviço, esse inciso terceiro aí está falando o seguinte, que ela só é produzida se tiver baseada em prova material, tá? Então, não vai ser admitida prova e só testemunhal, não. Né? Então, assim, eles não vão considerar só prova de testemunha para a questão da comprovação do tempo de serviço. Então, tem que ser prova material, tá? A não ser que, lá, salvo em ocorrência de motivo de força maior ou algum caso especial lá e tudo, né, que for regulamentado, aí sim, mas em geral,
a comprovação do tempo de serviço, então, tem que estar com base em prova material, né? Algum documento lá que comprove que tem tempo de serviço, tá? É, muito bem, muito bem. O professor, após 30 anos, e a professora, após 25 anos de efetivo exercício em função de magistério, poderão aposentar-se por tempo de serviço, com renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, tá? E aí também as pessoas vão ter que verificar, porque como a reforma, né, de 2019, muitas pessoas que às vezes achavam que já iam é, aposentar, porque já tem 25 anos de efetivo exercício, viu aí que tem que pagar um pedágio, pagar um valor ainda, ou ficar ainda um tempo no exercício até que tenha condição de aposentar. Tá? Então, toda pessoa, né, que for solicitar essa questão da aposentadoria, vai passar por essa avaliação do INSS e aí vai ser avaliado, né, se após essa reforma agora da Previdência de 2019, se ele ainda vai ter que ficar mais um período. Muitas pessoas foram pegas pela reforma da Previdência, né? Então, e às vezes ainda a pessoa já estava contando que ia aposentar e fala, não, eu ainda vou ter que ficar mais um ano trabalhando, tá? E aí realmente é o que os usuários, todos nós, fomos prejudicados, né? Nessa questão de um direito que era assegurado, e com a reforma da Previdência, as pessoas perderam um pouco isso, e aí vão ter que prolongar aí a contribuição ou a atividade, ou exercício profissional, tá? Aposentadoria especial. É, e aí, a aposentadoria especial, ela é devida para aqueles trabalhadores que foram sujeitos a alguma condição especial de trabalho, né? Alguma atividade de trabalho que prejudicasse a sua integridade física, né? E aí, a sua saúde, a sua integridade física, tá? Então, às vezes, por 15 anos, né, de atividade, uma condição especial, 20 anos ou 25 anos, né? Então, de acordo com a atividade que ele desenvolvia, se era uma atividade que envolvia questões de prejuízo à sua saúde ou à sua integridade física, a pessoa tem direito à aposentadoria especial, tá? E aí, a data do início do benefício, né, vai ser a partir do momento que a pessoa fez lá, né, o requerimento, o INSS avaliou e autorizou e tal. Essa concessão dessa aposentadoria especial, ela vai depender da comprovação também, né, do segurado ao INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais. Então, assim, ele vai ter que comprovar que ele ficou numa atividade em condição especial, prejudicando a sua saúde ou a sua integridade física, durante o período ali que foi minimamente fixado, ou 15 anos, ou 20 anos, ou 25 anos. Então, se for comprovado que ele ficou numa situação ou insalubre, ou numa condição que prejudique, né, a saúde dele ou a integridade física dele, ele pode ter essa questão da aposentadoria especial, tá? E aí, então, ele tem que comprovar, né, que além do tempo lá de trabalho, que ele ficou, às vezes, 15, 20, 25 anos, ele tem que comprovar que ele foi exposto a alguns agentes nocivos, né? Algum agente químico, físico, biológico, né? Então, que prejudicasse a saúde dele aí, tá? Mas, normalmente, isso nas empresas tem, né? Então, tem lá com o que o paciente trabalha, se é alguma situação, né, de insalubre ou que envolve prejuízo à saúde física ou integral, para que ele depois tenha como recorrer, tá? É, tá. Aqui está falando que o tempo de trabalho, né, exercido sobre condições especiais, que sejam ou venham a ser considerados prejudiciais à saúde ou à integridade física, será somado
após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum. Então, aquele tempo de trabalho, né, de condições especiais, eles pode ser revertido também em tempo de trabalho que foi exercido em atividade comum. Isso se foi, segundo alguns critérios que são estabelecidos pelo Ministério da Previdência e da Assistência Social, tá? Então, o tempo de trabalho, né, de condição especial, ele é considerado, então, realmente como tempo de trabalho efetivo do servidor, do usuário, do beneficiário da Previdência Social, tá? É... Ah, tá. Aí aqui está falando dessa questão de recurso, né? Então, o benefício que está previsto nesse artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso 2 do artigo 22 da Lei 8.212. A Lei 8.212 é aquela lei anterior que a gente leu, falando do financiamento da Previdência Social, né? De onde que vem o recurso, então, do financiamento da Previdência Social? Que a gente falou que vem das empresas, que vem da contribuição dos segurados também, né? Então, o recurso para a Previdência vem, está descrito na Lei 8.212, que vem, né, da União, da contribuição das empresas, da contribuição do servidor, tá? Daquela questão de concursos públicos. Então, tem toda uma fonte de recurso da Previdência que está previsto lá na Lei 8.212, que é a lei anterior que a gente já estudou, tá? É, muito bem, vamos ver o que é mais importante. Ah, tá. Aí, para definir, né, o que é um agente nocivo químico, um agente nocivo físico, biológico, isso aí vai ser definido pelo Poder Executivo, né? Então, assim, para fins de concessão de aposentadoria especial, né, então, o Poder Executivo que vai definir lá, não, então isso aqui é sim agente nocivo que vai prejudicar a saúde da pessoa, ou vai prejudicar a sua integridade física, e se pode ser computado, então, como aposentadoria especial, tá? Isso quem define, então, é o Poder Executivo, tá? E aí, a comprovação também, né? A comprovação dessa exposição do segurado, né, a esses agentes nocivos, tem que ser feita a partir de formulário, né, através de instrumentos do próprio INSS, emitidos pela empresa ou, né, pela quem que contratou aquele paciente, aquele usuário ali, eu tenho mania de falar paciente, né? Aquele usuário ali, com base em laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Então, é isso que eu falei anteriormente, né? Às vezes o médico do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho, ele vai fazer um laudo comprovando que aquele servidor ali, que aquele segurado ali, ele está em efetiva exposição do segurado, ele está em efetiva exposição a agentes nocivos, tá? Então, tem que ter um documento para comprovar que ele está sob situação de risco, né, sujeito a nocivos, a agentes nocivos à saúde dele, para poder depois ele entrar com pedido de aposentadoria especial, tá? É isso que está falando aqui. E aí, dentro desse laudo, a gente é muito detalhe, né? Essas coisas que a gente acredita até que nem vai cair, mas a gente tem que saber, né? Então, assim, dentro desse laudo técnico lá, tem que constar alguma informação falando que existe a tecnologia de proteção, né, coletiva ou individual, que vai diminuir a intensidade desses agentes agressivos, né? Então, assim, a empresa vai até assumir que o sujeito está em situação de risco, né, em função desses agentes nocivos à saúde dele. Mas vai ter que constar também se existe alguma proteção, né, algum equipamento de proteção individual ou coletiva, que vai minimizar um pouco esse quadro desse risco de que o segurado está sujeito. Tá? Então tem que estar isso lá no relatório.
E aí, por exemplo, se a empresa ela não tiver algum laudo técnico atualizado falando sobre esses agentes nocivos, né, a que os segurados estão sujeitos, ela também pode ter alguma penalidade prevista em lei, tá? Então, se a empresa não cumprir de estar lá claramente como que são as condições de trabalho daquele paciente, o que ele está sujeito, o que a saúde dele está sujeita, né, por estar trabalhando numa condição especial, se ele não tiver esse relatório, ele pode ter alguma penalidade prevista aí em lei, tá? Então, é, a empresa, então, ela tem que elaborar, né, e manter atualizado todo esse perfil aí, né, do proficiográfico, né, é, do território do paciente, da profissão do paciente naquele território, o paciente, daquele segurado do território, então tem que ter todo um perfil, né, de como que aquela profissão naquele espaço geográfico ali, ela, ela, ela se consolida, né, e aí a empresa tem que elaborar e ter esse atualizado, esse perfil, né, falando lá quais são as atividades que são desenvolvidas pelo trabalhador, é, e tem que fornecer ao trabalhador quando o contrato for rescindido, tá? Então, é a partir dessas documentações aí que o trabalhador entra com pedido, tá? De aposentadoria por aposentadoria especial, tá? Documentação, né? Quer dizer, tudo tem que comprovar, né, gente? Resumindo, é isso, tudo tem que comprovar. É, auxílio-doença. O auxílio-doença, então a gente já falou, então, da aposentadoria especial, da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença. Lembrando que são essas categorias que pode, não tão detalhado igual a gente está falando aqui, mas pode cair, né? Quais são os direitos que o segurado do INSS faz jus? Aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença, tá? Então, o artigo 59 vai falar do auxílio-doença, né? Então, se o segurado ele cumprir um período de carência e ele vai ficar incapacitado para o seu trabalho, né, por mais de 15 dias consecutivos, ele vai e recorre ao auxílio-doença, tá? Se for até 15 dias, aí é a própria empresa que paga. Então, você adoeceu, tá? Uma gripe, não, gripe não dá 15 dias, não. Mas, tá com algum diagnóstico que vai ter que ficar 15 dias afastado, aí, esses primeiros 15 dias você fica lá no seu trabalho, afastado, e o trabalho que paga. Passou de 15 dias, né? Por mais de 15 dias, o INSS que paga o auxílio-doença, tá? Olha como que é importante esse parágrafo único aqui, que é não só matéria de prova, como matéria como demanda para o serviço social o tempo todo. O paciente, às vezes, é, ele ele já estava adoecido, acontece muito isso, eu até falei mais cedo, ele já estava adoecido, e aí ele vai tentar entrar com pedido de auxílio doença, aí ele começa a contribuir para o INSS, viu que a situação está difícil, ele fala, nossa, não vou ter condição de trabalhar, então vou pagar o INSS para eu ter direito. Só que se ele já estava adoecido anteriormente, o INSS vai querer saber, tipo assim, qual que é a data do seu adoecimento? Ah, então eu comecei a adoecer no começo de 2023. Quando que você está em janeiro de 2023? Quando que você começou a pagar o INSS? Ah, eu comecei a pagar em fevereiro de 2023. Aí, quando foi em maio, o paciente vai lá e tenta o auxílio-doença para aquela doença que ele pegou em janeiro. Não pode, né? Porque aí está sendo, ele está, é como se estivesse agindo de má fé, né? Porque ele está pedindo um benefício que ele só teve direito a partir do pagamento do seguro social, né? Do INSS. Ele não tem como recorrer antes, não, tá? Isso dá sempre polêmica, gente. O paciente fica, às vezes, chateado, porque às vezes ele começou a pagar e aí ele não tem direito. Só que o que, que acontece? Ele vai ter direito se o quadro dele, infelizmente, né? Se o quadro dele de saúde piorar, em função talvez daquela doença, piorou o quadro de saúde, aí ele passa a ter direito ao auxílio-doença, né?
se estiver incapacitado para realmente realizar suas atividades laborativas, né? É, aí, exatamente, né? Então, a partir do 16º dia de afastamento, né, ele, ele fica afastado pelo INSS, tá? E aí, se ele também, né, se ele for ficar afastado por mais de 30 dias, aí o auxílio-doença dele vai contar na data de que ele entrou com o pedido. Então, gente, isso também é muito importante, é uma coisa que é uma demanda que vem para nós do serviço social também, tá? Então, por exemplo, assim, o paciente, ele achou que ia ficar por menos tempo, mas de repente ele vai ficar por mais tempo afastado, por mais de 30 dias afastado. Aí, quando que o auxílio doença dele vai começar a contar? Vai começar a contar a partir do dia que ele solicitou, né? Então, assim, se ele requereu a data do requerimento, se ele requereu, ele vai ter direito. O que acontece? Às vezes o paciente adoece e está com um atestado em casa e fica em casa lá e tudo, e ele esquece de entrar com pedido no INSS, né? Esquece de encaminhar esse pedido do auxílio-doença, e depois que ele vê que ele já está mais tempo, ele fala, nossa, é mesmo, tem o INSS, tem que entrar com pedido. Aí ele vai conseguir o auxílio-doença a partir da data que ele fez o requerimento, tá? Por isso tem que ficar muito atento, né? Às vezes, para não perder, para não perder mesmo, tá? É, aqui já falou, né, que durante os primeiros 15 dias é a empresa que paga, e depois o INSS que paga a partir do 16º dia, né? É, e aí, tem empresas, né, que têm serviço médico próprio ou convênio, né? Então, aí, às vezes, se, se foi até 15 dias só, então a própria empresa, o próprio convênio lá vai é, abonar, né? Vai receber o atestado e vai considerar que ele estava de atestado, tá? Mas se passar de 15 dias, já vai para o INSS. Né? E aí, então, normalmente é feito isso, né? Normalmente as empresas têm o departamento médico para poder constatar que ele está de atestado e que só está até 15 dias, e que aí foi liberado os 15 dias para ele lá, e passou de 15 dias, já encaminha para o INSS, tá? Ah, tá. Isso aqui é importante também, gente, olha. O segurado que durante ele está fazendo uso do auxílio-doença, e aí ele começa a exercer alguma atividade, né, que vai garantir a subsistência dele, ele pode ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade, tá? Então, isso aqui é aqueles casos, né, que a pessoa fala assim, nossa, a pessoa está de auxílio-doença, mas está trabalhando. Então, quer dizer, isso aí, se for comprovado, né, ou se tiver alguma denúncia e tudo, a pessoa vai ter o benefício dela cancelado, tá? Se ela retornou para atividade, se ela tem condição de retornar para a atividade que garantia a ela a subsistência dela, o benefício dela, o segurar, o auxílio-doença vai ser cancelado, tá? É, uhum. Mas aí, o que a Adriana quer entrar? Bom dia, Adriana. E aí também, ao mesmo tempo, né, se o segurado ele está lá usando, ele está fazendo uso, né, está em gozo do auxílio doença, e aí ele está exercendo alguma atividade diferente daquela que gerou o benefício dele, aí vai ter que ser verificado assim. Ele tá incapaz para atuar nas duas atividades? Tem que verificar isso também, né? Porque às vezes ele está o auxílio doença em uma, mas ele tem condição de trabalhar de outra forma. Então, isso tudo vai ter que ser verificado também, tá? Essa incapacidade para cada uma das atividades que ele está exercendo.
né? Porque às vezes ele está incapaz para exercer uma atividade, mas ele está dando conta de exercer outra. Às vezes ele está com uma limitação motora, mas o cognitivo dele está bom, e aí ele é, pode voltar para o trabalho, né? Porque está desenvolvendo alguma atividade cognitiva e tudo, então tem que ser avaliada a incapacidade para cada uma das atividades que ele estiver desempenhando, tá? É, e sempre que possível, né, quando o perito, né, do INSS lá fornece o auxílio-doença, é bacana fixar o prazo mais ou menos estimado desse benefício. Né? Então, normalmente, às vezes o perito vai, o perito vai e fala, não, então ficou em 15 dias. Agora, significa o seguinte, às vezes o médico que está acompanhando o paciente, às vezes ele sugere, por exemplo, assim, auxílio-doença por 3 meses. Ele pode até sugerir, mas quem que vai definir, na verdade, é o perito do INSS. Às vezes o perito do INSS fala, não, vou dar 30 dias de atestado, e aí, depois dos 30 dias, volta para o trabalho e avalia lá. Se tiver em condição de voltar para o trabalho, volta para o trabalho. Se tiver que necessitando de ter auxílio-doença, aí entra de novo com relatório médico, tá? É, E aí também as pessoas que têm o auxílio-doença, elas podem ser convocadas a qualquer momento para avaliação das suas condições, tá? Ou para manter, ou para cessar o benefício, né? Então, assim, lógico, né, gente? Então, se a pessoa está recebendo um auxílio-doença, é mais do que justo, né, que o INSS faça uma avaliação. Ele está em condição de voltar? Ele está em condição de. Ele precisa ficar ainda de auxílio-doença? Né? Então, ele pode ser convocado a ir lá e apresentar, tá? E aconteceu muito, muito, muito. Depois da pandemia, a gente foi um caos, assim, né? Com essa questão da crise mesmo, né? Financeira do país e tudo. O INSS fez muito isso. Convocava os segurados para poder apresentar algum documento que comprove que ele ainda precisava de estar recebendo aquele benefício. Então, lembrar, né, nessa legislação toda aí da Lei 8.213, que ela é muito extensa, a gente está nela aqui, do que é que os segurados têm, do que é que os segurados têm direito a recorrer. Né? E aí a gente está aqui na parte, então, da questão do auxílio-doença. Tá? Então, aí ele vai definir um pouco a questão dos valores, né, do auxílio-doença. Então, o auxílio-doença, mesmo aquele decorrente de acidente de trabalho, consistirá em uma renda mensal correspondente a 91% do salário do benefício. Né? Então, para fins de cálculo de valor de benefício. Tá? Esse artigo está dizendo isso, para fins de cálculo de valor de benefício, o, o, o auxílio-doença, ele corresponde a 91% do salário de benefício, tá? E aqui, esse artigo 62, eu já falei também, que o segurado que está em gozo de auxílio-doença e que ele pode se submeter, ele deve se submeter a algum processo de reabilitação profissional para o exercício de sua atividade habitual ou de outra atividade, tá? E é o que os usuários normalmente não entendem e questionam, né? Então, às vezes, eu pego, às vezes, um usuário que fala, nossa, mas eu tô adoecida. E aí, realmente, né, gente? Eu tô falando que eu não tô julgando nem o usuário, nem a Previdência, não. Eu tô falando o que é de fato que acontece. Aquele usuário, às vezes, ele realmente está adoecido, só que o que ele entende,
ele tem que entender que o parâmetro para avaliação do INSS é diferente, porque o INSS quer que as pessoas trabalhem, o INSS não quer que as pessoas fiquem de auxílio-doença, aposentem por invalidez, né? Então, super injusto, assim, né? Mas quer isso, né? Quer que ele realmente use o seguro só quando o INSS achar que deve. E às vezes o paciente eu pego muito paciente, às vezes 50 e poucos anos, e tudo adoecido, e falo, mas não tem jeito de eu ficar no auxílio-doença ou aposentar por invalidez. Não, não vai, gente, não vai, porque o INSS não está cedendo dessa forma. Antes era muito mais fácil essa liberação de auxílio-doença ou de algum tipo de aposentadoria por invalidez. Hoje está sendo cada vez mais rígido, né? E aí, então, a esse paciente, o INSS oferta, então, a questão do processo de reabilitação, né? Ou readaptação funcional, né? Então, é oferecido isso ao usuário, tá? É, tá. Então, o auxílio-doença, então, ele vai ser mantido, né, para aquele segurado que está considerado, que seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a sua subsistência, ou quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez, né? Então, é, em que momento que ele vai ter direito, né? Ou ele vai ter direito se ele ainda tiver em condição, se ele não estiver em condição de trabalhar até que seja recuperado, ou se ele não tiver em condição de trabalhar, vai ser liberado a aposentadoria por invalidez para ele, tá? Como o segurado, né, empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio-doença, será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado. Tá de licença, isso é básico, né? Tá. E aí, olha lá, a empresa, né, que garantir ao segurado a licença remunerada, ficará obrigada a pagar-lhe durante o período de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor do auxílio e a importância garantida pela licença. Né? Então, muitas empresas, às vezes, fazem essa questão da licença remunerada. Né? Então, a pessoa está de licença, mas ela continua recebendo o salário dela. E aí, a empresa, então, que tem que pagar essa diferença aí, né? Do período do auxílio-doença e a diferença entre o valor do salário dela, né? Porque o INSS não vai arcar com essa questão dessa licença remunerada, né? A empresa, então, que arca com essa diferença aí, tá? Salário família. O salário família, gente, ele é devido, né, ao segurado, empregado, inclusive o empregado doméstico, em função da questão do número de filhos, né? Só que é um valor irrisório, assim, sabe? Eu vou mostrar para vocês aqui que é um valor irrisório. Mas tem essa questão do salário família, tá? Que ele é pago lá mensalmente ao segurado. Por isso que, às vezes, quando as pessoas entram no trabalho, o que entram no trabalho, vão pegar carteira assinada, né? E vão estar com carteira assinada, a empresa normalmente pega, então traz o documento do seu filho, traz cartão de vacinação ou declaração escolar. É para realmente ver, né, se está tudo ok com a criança, se está na escola, se está vacinada, e para liberar o salário família daquela família, tá? Daquele segurado. É, lá, isso aqui é interessante também, um parágrafo único. Olha, o aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados com 65 anos ou mais de idade, se do sexo masculino, 60 anos ou mais, e se do sexo feminino, terão direito ao salário família, pago juntamente com a aposentadoria. Isso é bacana, né? Então, é, aposentou por invalidez ou por idade, tudo, tem também direito ao salário família,
né? É, se tiver filhos, né, que ainda necessitem de, de receber esse salário família, tá? Ah lá, o valor do salário família é muito baixinho, né? Então, ah lá, é R$ 8,65, né? Então, assim, é muito baixinho mesmo, tá? Muito baixo. É, e aí, ele dando a informação, né, de que o valor da cota do salário família por filho ou equiparado, né, a filho de qualquer condição até 14 anos, é de, é, é de R$ 8,65, é, é de 8,65, R$ 8,65, tá? Aí tem a legislação lá que é de 2004, atualizada, porque lá em cima está falando de cruzeiros, né? Mas logo embaixo eles já atualizam os valores em reais, tá? É... O valor da cota do salário família por filho ou equiparado até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade é de é, a partir de 1º de junho de 98, R$ 1,07 e R$ 324,45. Agora, fiquei um pouquinho com dúvida aqui, tá, gente? O valor da cota do salário família. Não, não, valores atualizados, né, pela portaria de 98. Ah, tá. É porque atualizou a partir de 1º de junho de 98. Aí eles sugerem, né, para verificar na Lei 10.888, de 24 de junho de 2004, que atualizou os dados, né? Para o paciente receber esse salário família, o usuário, o segurado receber o salário família, ele tem que apresentar a certidão de nascimento do filho, documentação relativa, né, àquele filho, atestado de vacinação, comprovação de frequência escolar, acabei de falar isso, tá? Muito bem. Aí essas cotas desse salário família, elas são pagas pela empresa juntamente com o salário do segurado, tá? É, então, o INSS contribuiu, né? O paciente, o segurado contribuiu para o INSS, a empresa contribuiu para o INSS, essas cotas do salário família vão ser pagas, né, pela empresa ou pelo empregador doméstico mensalmente junto com o salário dele lá, tá? Aí é importante guardar aí por 10 anos esses comprovantes de pagamento, né, e as cópias dessas certidões e tal, que correspondam, né, ao pagamento desse salário família para fins de fiscalização da Previdência Social. Então, a obrigação aí de conservar durante 10 anos esses comprovantes, tá? Ah, tá. Em algumas situações, às vezes, o salário ele não é pago mensalmente. Mas aí o salário família ele vai ser pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês. Né? É porque às vezes tem gente que não recebe mensalmente, recebe às vezes semanalmente. Então, se a pessoa recebe semanalmente, esse salário família vai ser pago junto com o último salário do mês lá, tá? Muito bem. A cota do salário família, ela não é incorporada ao salário ou ao benefício, né? Então, é uma parte, né? Não é incorporada como salário, não, é a parte, né? Salário maternidade, então, além, né, do que a gente já falou, de auxílio doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, também tem o salário maternidade, né? Então, ele é pago para a segurada durante
120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto. Então, isso aqui é uma coisa muito importante também. Primeiro que tem que verificar, porque tem algumas empresas que já consideram, né, o acréscimo aí dos 2 meses a mais, né, de licença maternidade. Então, tem empresas que consideram 4 meses, e tem empresas que já consideram 6 meses de licença maternidade, né? E uma coisa que é muito importante é que o salário maternidade, a licença maternidade, a pessoa tirando a licença maternidade, ela a lei fala para entrar com 28 dias antes do parto. E aí isso é muito importante, porque eu trabalhei muito em maternidade, né, na maternidade do Ipseng, e aí às vezes os segurados, as pessoas ficam, as mães, ficam deixando para tirar a licença mais para frente, não encaminha o pedido de licença, às vezes fica esperando nascer para entrar com a licença. E aí às vezes ela fala assim, não, eu queria entrar com com a licença maternidade só depois que o meu neném nascesse, para eu ficar mais tempo com ele. Uma coisa que eu sempre falava com as mulheres, né? Filho é para a vida toda. Então, lógico, né? Que seria muito bom se você pudesse ficar os 4 meses com ele logo depois que ele nasceu, ou 6 meses, para quem tem, né, direito aí aos 6 meses de licença e tudo, ainda junto com férias, é ótimo fazer isso tudo, é ótimo. Só que o que a gente tem que lembrar é que tudo tem um sentido. Então, essa licença no finalzinho da gestação, né, da mulher tirar a licença maternidade, ainda no finalzinho da gestação, é importante porque, primeiro, a nossa saúde, né, fica, não é que a saúde fica comprometida, o nosso quadro, a nossa condição, ela muda, né? Então, nossa condição de produtividade, de cansaço, do corpo inchado, né? Às vezes altera a pressão. Então, isso tudo requer cuidado, né? Porque é um momento muito especial essa questão do parto e da maternidade, né? Então, por isso que é indicado que as mulheres tirem a licença maternidade antes dos meninos nascerem, porque você já não é mais a mesma, né, nesse finalzinho. Então, é cansaço, é cansaço, é o peso, é incômodo, às vezes insônia, porque não dormiu direito à noite, porque não sabe nem como é que aonde coloca a barriga. É assim mesmo, gente. Então, é muito indicado, muito bacana que a mulher consiga tirar a licença maternidade antes mesmo do filho nascer, tá? E também para se preparar, né, para esse momento e tal. E isso é uma discussão que a gente faz muito com as gestantes nos centros de saúde. Às vezes ela fica relutando em tirar a licença para poder ficar 4 meses com o bebê após o nascimento. Só que às vezes a saúde dela já está comprometida. Estresse, preocupação, correria, trânsito, pressão alta, diabetes. Então, às vezes, já tem algum complicador aí na saúde dessa gestante, e a gente conversa sobre isso, né? Qual que é o ganho, qual que é o benefício dela também sair com os 28 dias antes do parto, tá? Isso é uma discussão bacana que a gente normalmente tem que fazer com as gestantes aí, tá? É... Ah, tá. Então, para quem também, né, aquele segurado ou a segurada do INSS, se tiver guarda judicial, né, porque vai adotar a criança, ela também tem direito a salário maternidade, tá? Isso é importante também, esse artigo aí. O salário maternidade, ele é pago pela Previdência mesmo, né, pela Previdência Social. É, não pode ser concedido benefício a mais de um segurado, né? Então, decorrente do mesmo processo de adoção, por exemplo, se tiver um processo de adoção ou em alguma guarda, é, aí não vai ser pago dois benefícios, não, né? Para o pai e para a mãe, não. É um benefício que é pago quando essa família aí está no processo de adoção ou de guarda da criança, tá? No caso de falecimento da segurada ou segurado, o benefício deve ser pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, que tenha a qualidade de segurado.
exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário maternidade. É, porque às vezes pode ter um falecimento da gestante, né, da gestante naquele momento, né? Então, é, nesse caso, o benefício ele pode ser pago, né, durante todo o período que ele é devido, para o cônjuge ou companheiro que sobrevivente, né, que tenha a qualidade de segurado, né? Então, isso aí são informações também importantes, tá? Se a, vamos lá, gente, artigo 71. Se a segurada faleceu e aí a criança está viva, o companheiro ou cônjuge, ele tem direito de receber o auxílio, o salário maternidade, tá? É, é isso, está dizendo aqui. A não ser que a criança tenha falecido também ou que o pai tenha abandonado, né? Ou o companheiro lá, o companheiro ou o cônjuge tenha abandonado, ou o filho falecido. Aí não vai ter direito, né, ao salário maternidade, né? Mas se a mãe morreu, o filho continuou vivo, o companheiro ou o cônjuge pode entrar com pedido do salário maternidade, tá? Aí é prazo, né, para recorrer, é, quem vai pagar o ao salário maternidade, né, que é pago pela Previdência mesmo Social, tal. É, e aí, como que é o cálculo desse salário maternidade, né? A remuneração integral para o empregado e trabalhador avulso, né? O último salário de contribuição para o empregado doméstico, isso tudo é levado em conta, né? 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, o valor do salário mínimo por segurado especial. Então, aqui está falando assim, qual que é o valor do salário maternidade para o segurado? Né? Aí vai depender dessas questões. Né? Em algumas situações vai ser uma remuneração integral, se ele é um segurado, que ele é empregado, né? Se ele é um segurado obrigatório, ele é empregado e ele é um trabalhador avulso. É, é integral também pro, pro, pro segurado especial, mentira, para o segurado especial é o valor do salário mínimo, né? Então, o valor do salário maternidade vai variar de acordo com o tipo de beneficiário do INSS, tá? Se ele é segurado especial, vai ter um salário mínimo. Se ele é empregado e trabalhador avulso, ele tem a remuneração dele integral, tá? Então, aí vai ser o cálculo do valor do salário maternidade, de acordo com qual é a classificação dele no INSS, tá? Muito bem. 2013. Para receber o salário maternidade, né? Está condicionado ao afastamento do segurado e tal, tá certo. Uhum. Aí já falou, o segurado maternidade para segurada que ela é empregada ou trabalhadora avulsa é o valor da sua remuneração integral, tá? Cabe à empresa pagar o salário maternidade devido à respectiva empregada gestante, efetivando-se a compensação, observando o disposto no artigo tal, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salário e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título, pessoa física que lhe preste serviço. É, a gente já falou também que é a empresa que paga o salário maternidade que é devido à empregada gestante, tá? É, a empresa deve conservar durante 10 anos os comprovantes de pagamento, a gente já falou, né? O salário de maternidade devido à trabalhadora avulsa e à empregada do microempreendedor individual, de que se trata o artigo, será pago diretamente pela Previdência Social, a gente já falou, né? Então, o salário maternidade para trabalhadora avulsa e para empregada é pago diretamente pela Previdência Social.
tá? E aí, essa questão de assegurar o valor de um salário mínimo, né, o salário maternidade, para seguradas, é, vai, vai, vai falar aqui o que consiste isso, né? Então, é um valor correspondente ao seu último salário de contribuição, no caso da empregada doméstica, né? Em um dozeavos do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição, isso aqui é o cálculo do valor também, tá? E em um dozeavos da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em um período não superior a 15 meses, para as demais seguradas, tá? Então, o valor do salário maternidade, ele depende de qual tipo de segurado que você é no INSS e dos valores, das somas, né, dos seus últimos salários, tá? De quanto você contribuiu para a Previdência de acordo com o seu salário. Então, tem todo um cálculo elaborado para saber o valor do salário maternidade, tá? Pensão por morte. Então, além do auxílio doença, aposentadoria por invalidez, é, auxílio doença, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, é, pensão por morte, aposentadoria especial, tem também a pensão por morte, que nós vamos falar aqui agora, tá? Então, a pensão por morte, a gente já sabe, assim, né? Porque a gente está falando aqui, mas tem muita coisa que a gente já sabe no dia a dia. Né? Então, assim, mesmo se vocês não estiverem trabalhando, por isso que eu falo, lê a lei e vincula a algo do seu contexto para você guardar essa informação, tá? Então, mesmo que você não estiver trabalhando, não está trabalhando na Previdência, não está trabalhando num centro de saúde, não está trabalhando num CRAS, lembra disso, de como que na sua vida, no seu dia a dia, nos seus contatos, nos seus relacionamentos, como que é ofertado, então, como que é liberada, então, a pensão por morte, né? Então, parte do óbito mesmo, né, quando é requerida até 90 dias depois do óbito, do requerimento, então ela é contada, né? A partir de quando vai ser contada a pensão por morte? A partir do óbito, quando requerida, até 90 dias depois do óbito, então morreu. Nossa, triste, né? Então morreu. Tem até 90 dias depois desse óbito para poder entrar com pedido de pensão por morte, tá? Ou a partir do que requerimento, né? Então, fez o requerimento lá, é, fez o requerimento, passou da data dos 90 dias que faleceu, fez o requerimento, então vai contar a partir da data daquele requerimento, tá? E também, ou em algumas situações de decisão judicial, né? Então, quando foi o caso de uma morte presumida, presume-se que a pessoa morreu tal dia. Então, quem que vai definir isso? Decisão judicial, para entrar com pedido de pensão por morte, tá? Quem perde o direito à pensão por morte, né? O condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do segurado. Então, é isso, né? Esse caso daquelas adolescentes daquelas adolescentes lá, esqueci o nome aquela adolescente lá que matou os pais, né, que foi presa e tal. Então, perde o direito da pensão por morte se foi definido que a morte do segurado foi um crime doloso, né? Então, se foi um crime doloso, é, a pessoa perde o direito à pensão por morte, tá? Também, se teve algum caso de simulação ou alguma fraude no casamento ou na união estável, né? Porque tem gente que às vezes comete uma fraude de falar, formalizou um casamento somente para constituir benefício previdenciário. Né? Então, assim, se às vezes a pessoa. Então a pessoa está para falecer. Aí vai e fala, não, vamos casar essa pessoa com essa outra pessoa só para poder ser beneficiária do INSS.
Se tiver alguma denúncia, ou se for comprovado que isso foi uma fraude, né, no casamento ou na união estável, a pessoa também pode perder o direito da pensão por morte, tá? É isso. O valor da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria, né, que o segurado recebia, ou daquela que teria direito, se estivesse aposentado por invalidez, na data de seu falecimento. Bacana. Então, isso é justo, né? Então, o valor da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria. Agora, lembre aí, artigo 75, teve uma mudança. Nós vamos falar dessas mudanças na lei de 2019, tá? Com a reforma da Previdência. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependentes só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. Essa pensão por morte, ela não vai ficar sendo protelada, né, em função de algum ente, né, algum dependente não tiver alguma dificuldade com a inscrição dessa pessoa no INSS. Né? Então, assim, não vai ficar sendo protelado por muito tempo, porque tem como comprovar, né, que é filho, que é dependente, tudo, tá? O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte. O companheiro ou a companheira que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica. Uhum. O que acontece, gente? Isso também acontece no centro de saúde, tá? Às vezes a pessoa tem um companheiro que está ausente. Aí falece, aí vai lá no centro de saúde pedir algum documento comprovando assim que morava junto, né, que o nome da pessoa está no cadastro, tudo, porque às vezes a pessoa está ausente, não está ali, ou às vezes separaram só de corpos, né, e não separou no papel e tudo. Então, o cônjuge ausente não exclui o direito dele de ter pensão por morte, não, tá? Mas ele só vai fazer jus a esse benefício da pensão por morte a partir da data que ele realmente se habilitar. Né? Então, ele tem que se habilitar lá, ele tem que solicitar o requerimento e ele tem que comprovar a dependência econômica. Tá? Uhum. Muito bem. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais, né? Então, a gente já sabe também, né? Tá? Aí, quando que encerra, né, a cota individual do recebimento da pensão, né? Quando, se o pensionista morreu, então quem recebia a pensão morreu, então cessou. Para o filho, a pessoa a ele equiparada ou irmão de ambos os sexos ao completar 21 anos de idade. Então, assim, lembrar, né? Então, tem direito à pensão até 21 anos de idade, a não ser que o pensionista seja inválido ou tiver alguma deficiência, né? Intelectual, mental, alguma deficiência grave. Aí ele pode recorrer e ter direito ao pedido da pensão, tá? Mas isso também é uma orientação que a gente tem que fazer, porque às vezes os idosos estão adoecidos e tem uma pessoa com deficiência. E então passou de 21 anos. Se não tiver computado lá no INSS que reside na casa ou que tem dependente daquele segurado uma pessoa com deficiência, aí é um sacrifício danado para poder provar depois, né? Que tem que passar a pensão para aquela pessoa com deficiência. Então, essas são orientações que a gente tem que. É chato falar, né? Mas assim, tem pacientes que nos perguntam se caso acontecer, né, do meu pai, minha mãe falecer, como que fica? Aí você vai e explica, né? Então tem pessoa com deficiência, então já tem que fazer um cadastro lá no INSS informando
que é uma pessoa que tem deficiência e que é dependente do familiar lá, tá? Para poder ter direito a essa pensão, tá? É, uhum. Então, assim, se o filho, né, ou o irmão, inválido, de tudo, se cessou essa condição dele de invalidez, então, se cessou, ele tem que parar de receber a pensão, né? Se ele começou a receber a pensão porque ele era uma pessoa que tinha um problema de saúde, inválido, o que foi, e se ele teve uma recuperação, né, se cessou a questão da situação dele de invalidez, aí cessa também o, o direito à pensão, né? Essas coisas que também são bem justas e bem lógicas, né? Então, tomara até que se tiver que cair, cai uma coisa assim, né? Que é justa e lógica, né? Muito bem. Em que situação que vai cessar o direito à pensão, né? Então, se também, tanto para o filho do segurado lá, né, que faleceu, tanto também para o companheiro, né? Então, se cessou essa questão da deficiência ou da invalidez, né? Então, cessa também o benefício, tá? Muito bem. Direito à percepção de cada cota individual, cessará. Tá, então aqui ele ainda cita várias outras situações em que esse benefício da pensão por morte pode ser cessado, tá? Tanto para o cônjuge, para o companheiro, quanto para os filhos também, tá? Então, é, primeiro ele falou quem tem direito à pensão por morte, né? E depois ele fala para quem que cessa esse direito da pensão por morte? Né? Então, nesse caso, os filhos, né? Se tiver maior de 21 anos, se não for deficiente e tal. E aqui agora ele está citando, então, para o cônjuge e para o companheiro também, tá? É, muito bem, muito bem. E aí ele cita, então, outras situações onde o direito, né, a receber essa cota individual lá vai cessar, tá? É, bem, aí tem uns prazos, né? Então, 3 anos, se for menos de 21 anos de idade, 6 anos entre 21 e 26 anos de idade. Então, essa cota, ela pode cessar, né? O direito a receber essa cota individual pode cessar nessas situações aí, tá? Muito bem. A regra contínua, se o óbito... Uhum. Tá. O que que acontece? Tem algumas situações especiais, por exemplo, que independe do valor da quantidade que o paciente contribuiu, tá? Então, assim, por exemplo, se o óbito do segurado, né? Então, o segurado faleceu e foi decorrente de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, então, independente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento de união estável. Então, assim, tem algumas situações específicas que o INSS vai considerar. Por isso que a gente fala, toda vez que tiver alguma dúvida com relação ao INSS, você orienta de uma forma geral o que acontece normalmente na maioria dos casos, mas a gente faz o encaminhamento responsável desse paciente para o INSS através do agendamento pela plataforma do meu INSS ou pelo telefone 135, tá? Então, assim, a gente não pode deixar, mesmo se a gente não souber ao pé da letra
aquele direito que o paciente vai ter ali para acessar, a gente tem que fazer um encaminhamento responsável, tá? Para ver quem poderá nos salvar. Chapolin calado. Ai, gente, vocês estão tão quietinhos aí, mas é porque essa matéria é um pouco cansativa, né? Eu gosto mais dos textos, né? Da discussão de serviço social e tal. Então, assim, resumindo, essa lei 8.213, que é? Deixa eu ver quem falou aqui alguma coisa. Simone, só o Chapolin colorado mesmo para nos salvar, minha filha. Nossa Senhora. Então, o que acontece? Essas legislações todas cansativas que a gente está estudando e tudo, a gente tem que estar atento ao grosso da legislação, né? Então, por exemplo, agora que a gente vai falar daí 2019 de algumas mudanças, né? O que mudou? Adriana quer entrar. Então, tá atento, né, ao grosso lá da legislação, porque vocês vão ver quando a gente for fazer questão de prova, que não é esses miudinhos, é o que está rolando na sociedade. Quem entrou aí? Adriana? Ei, Adriana. Sua voz saiu meio embaçada aí. Se você quiser falar alguma coisa, você pode falar, tá? Ou digitar aí no chat aí. Muito bem. Vamos ver aqui o que é isso aqui. Passei aqui, ó. Uhum. Ah, tá. E aí também, por exemplo, né, quando a gente falou da questão da pensão, né, que a pensão às vezes ela vai ser dividida lá pelos aqueles entes lá dependentes daquele paciente. Então, assim, quando o último pensionista, né, já não tiver mais direito, aí a pensão vai ser extinguida, lógico, né? Então, quando é uma pensão de alguém o segurado faleceu, e aí várias pessoas vão receber aquela pensão. Filho, ex-mulher, não sei o que e tal. Quando o último já não tiver mais direito, né, a pensão vai ser extinguida, tá? Bem, lá. Aí tem umas questões que são muito específicas, por exemplo, o que acontece? Às vezes a pessoa está exercendo alguma atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, essa